Então, recebe a benção aí. Amém, Ju? Aleluias. A paz, igreja. Amém? Eita, Jesus. A gente vai falar essa noite sobre os dons espirituais. E é incrível como a palavra ela confronta, né? Porque hoje, tudo que eu mais queria era ter o dom da cura. Porque quando a gente está com os nossos filhos doentes, meu Deus, né? E quando a gente vai pregar, o negócio assim é intenso. E aí vem bem nesse aspecto. E a gente vai falar, inclusive, sobre esse dom hoje. Deixa eu só preparar minhas coisas aqui. Tem um louvor, quem é da antiga aí conhece, que ele fala assim: meus dons e talentos são para te servir. Quem conhece? Meus dons preciosos são seus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem sua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto. Aleluias! É sobre isso que nós vamos falar. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te entregamos, Senhor, esse momento, essa palavra diante do teu altar, Senhor. Fala conosco, toca as nossas vidas, Senhor, que não seja eu, que eu seja apenas um instrumento, Pai, mas que a tua palavra toque o coração dos teus filhos, Senhor, que os teus dons, Pai, sejam derramados neste lugar, em nome de Jesus. Amém? Aleluias. Quando nós pensamos em dons, a gente logo pensa em pessoas selecionadas exclusivamente assim por Deus, né? Tipo, essa pessoa, ela nasceu para ter dons, ela nasceu a 90 graus do raio de sol, da estrela, né? E é sempre assim, a gente pensa que para ter dons, a pessoa ela tem que ter um nível de santidade assim, tipo, nossa, aquela pessoa, meu Deus, né? Eu vim de outras igrejas, né? Antes de estar aqui na Mais. E eu lembro que nas menorzinhas, nas igrejinhas, quando aconteciam manifestações sobrenaturais do poder de Deus, diante de algum membro da igreja, e a gente estava no dia com uma dor de cabeça, a gente falava, não, eu vou lá naquela irmã, que aquela irmã ali tem o dom da cura. Não, eu vou naquela, que aquela ali tem o dom da revelação. Não é assim? Né? E eu queria deixar claro para vocês hoje que não precisa disso, quando, na verdade, cada um de nós tem a sua porção. E dom, ele é uma dádiva de Deus. É um presente, é algo que Deus te entrega. Muitas vezes, desde quando você nasceu, Deus já predestinou tudo o que você ia ter de talento e de dom. Mas os dons espirituais são habilidades concedidas pelo Espírito Santo para ser usada na edificação do corpo. Então, é uma habilidade a mais. Eu ainda coloquei aqui que é um plus, mas é um toque especial que Deus dá para você usar, para trabalhar para o reino. Ele não vai dar um dom para você usar em mérito próprio, é para você usar para o reino. Eu coloquei aqui que dons, eles não são superpoderes. A gente acha que quem tem um dom tem um superpoder. Eles não são superpoderes. Eles não são para que você supervalorize. Eles não se tratam de um troféu de exposição, em que você tem um dom, você orou uma vez por alguém, você teve uma atitude, você viu alguma coisa de modo espiritual, você teve um discernimento de uma situação, e aí você fala assim, não, Deus, eu não quero mais, eu vou deixar aqui, e o Espírito te incomoda, e você fala, não, eu não vou usar, está aqui. Não é um troféu de exposição. Se Deus te deu, é para que você use. Não se trata de nível de santidade. E, às vezes, a gente tem medo de usar o dom que Deus deu.
Eu falo por mim mesma. Quantas vezes eu tinha medo de usar aquilo que Deus tinha falado que eu ia fazer? Quando Deus falou que, olha, você vai ser usada para cantar. Eu estava uma vez na igreja, cantando lá, felizona, na minha última cadeira, que a última cadeira da igreja era minha. E aí passou uma pessoa que era do louvor e falou, nossa, você canta bem. Você vai usar isso para o Senhor. Eu falei, não vou nada. Quem falou? Aonde? Não, canto nada, imagina, isso é impressão sua. E aí sempre se tinha essa cobrança. Quando não era de pessoas, era na palavra. Você vai fazer. O que você está fazendo aí? Levanta daí, preguiçoso. Né? Porque o Senhor, Ele cobra para que a gente faça. E sempre vai ter essa cobrança, porque você precisa exercitar o dom que o Senhor colocou dentro de você. Amém? Dons espirituais, eles são ferramentas. Eu quero que você entenda hoje que ter um dom é ter uma ferramenta na sua mão. Amém? A palavra do Senhor em 1 Pedro 4,10 diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. É servir aos outros, não é para o seu uso próprio. Eu vou usar o meu dom para o meu próprio mérito. As pessoas vão olhar e vão falar assim, nossa, essa daí... O que nós lemos? Seja fiel, administre fielmente aquilo que o Senhor depositou dentro de você. Porque às vezes a gente é tão desleixado com as coisas que o Senhor entrega nas nossas mãos. Às vezes a gente tem um ministério, a gente tem um chamado. E você sabe que aquilo arde no seu coração quando você faz. E você é desleixado. Você não administra fielmente aquilo que o Senhor entregou nas suas mãos. Faça o uso devido. Cada um no seu lugar, segundo a sua necessidade. É assim que o Espírito distribui os dons. Dons não se tratam de troféus de santidade. São ferramentas de trabalho. Amém? Eu vi Deus moldar essa ferramenta de trabalho na minha casa esses tempos, né? E eu estava até pensando sobre a minha vida também, porque eu nunca imaginei que o meu chamado seria pastoral, e eu nunca imaginei que eu pregaria a palavra de Deus. Talvez eu seria pastora, assim, líder de jovens, estava Mara. Mas eu não imaginava. E aí eu estava lembrando algumas coisas, porque quando a gente se aprofunda naquilo que o Senhor quer ensinar, a gente começa a lembrar umas coisas, né? E Deus falava assim, não, eu já tinha isso aí para você, lembra lá atrás? E eu lembro uma vez a minha mãe reclamando muito de uma situação com uma inquilina dela, né? Que é onde eu moro hoje, ela alugava, e ela estava reclamando muito com aquela mulher, e aquela mulher reclamava e não sabia qual era a lamentação que era maior, se era de uma ou se era da outra. E aí eu lembro que eu cansei de escutar aquela lamentação, e eu falei assim, mas gente, pelo amor de Deus, vocês não são serva de Deus, não? E a palavra que falou lá no culto, e eu lembro que eu comecei a falar, e eu comecei a desenvolver, quando eu parei para pensar no que eu estava fazendo, estavam as duas paradas olhando para mim assim. Aí daqui a pouco a outra começa a chorar, nossa, Ju, é verdade, meu Deus, graças, vamos orar, aí abraça, aí ora. E aí a gente lembra que desde lá atrás, o Senhor, Ele tinha um plano. Só que olha quanto tempo a gente leva para perceber aquele dom que o Senhor já tinha colocado dentro de nós. E aí vem o Espírito e habilita. E aí a gente tem que dar continuidade. E a Mai, esses tempos atrás, pregou no refúgio e foi muito legal. Foi muito incrível o que Deus fez. Mas antes disso, ela já tinha pregado no Time Mais uma vez, mas era naquela época da pandemia, por sala de vídeo, e foi tudo muito mais lido, né, do que falado. E eu lembro que num almoço que nós estávamos na Pastora Simone, a gente parou um momento e falou, não, vamos orar. E aí o pastor Wesley falou assim, Mai, você tem uma oportunidade agora para dar uma palavra. Aí ela fala a palavra-chave dela, que é ish, né? E aí, nesse ish, eu falei, ai, meu Deus, ela vai travar, né? E ela falou assim, olha, eu estava pensando mesmo
num versículo. E ela foi desenvolvendo um negócio que, quando eu vi, eu estava que nem a minha mãe, aquela vizinha, eu e o Robson, os dois parados assim, olhando para ela. Eu falei, meu Deus, da onde vem isso? Isso vem de Deus. E é isso que Deus faz, sabe? E Ele vai trazer à memória de vocês coisas, para que vocês, através do Espírito, habilitem isso e coloquem em prática. Amém? Porque, como eu disse, Ele tem dons para todos nós. Amém? Aleluias. A palavra do Senhor, em 1 Coríntios 12, o versículo 4 ao 7, diz assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Amém? A cada um é dada. Você é uma ferramenta, e ferramentas existem para um propósito específico. Os dons, eles são específicos. E cada ferramenta tem o seu propósito. Dá para usar um martelo para cortar uma árvore? Se você tiver muita fé e muito tempo, né? Dá para usar um serrote para bater um prego na parede? Não dá. Então, cada ferramenta tem um uso específico. Cada dom tem um uso específico. Amém? E todos esses propósitos específicos são visando um bem comum. O que é um bem comum? São benefícios que podem ser compartilhados. Olha isso, nós somos ferramentas e tudo que nós vamos fazer não é para nós, é para os outros. É para o bem do outro, é para o crescimento da obra, é porque a obra do Senhor seja glorificada, seja reconhecida, para que as pessoas saibam. E quando a gente fala dos dons espirituais, há vários dons. E o Paulo, ele dividiu por categorias os dons. Os dons de fala, os dons de revelação e os dons de poder. E em 1 Coríntios 12:1, a palavra diz: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Ou seja, aprendam sobre eles. O versículo 8 e 11, do 8 ao 11 diz: pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, pelo mesmo Espírito, a outro, ao mesmo Espírito, a de fé, a outro, ao mesmo Espírito. A um são dados os dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele distribui individualmente a cada um como quer. Amém? Então, Paulo descreveu 9 dons espirituais: fé, cura, milagres, conhecimento, sabedoria, discernimento de espíritos. Discernimento de espíritos é incrível, porque eu falo assim, eu estava pensando em todos os dons, e eu falo assim, Senhor, quais são os que eu tenho, né? Aí eu vou falando um por um, e eu vou esperando arder. E eu falo assim, gente, esse eu nunca imaginava que eu teria. Você já pensou se está naquela situação em que você fala, tem alguma coisa errada aqui? Eu preciso começar a orar e repreender agora. Ou às vezes você fala, meu Deus, que família aflita, eles precisam de paz do Senhor, vamos começar a orar por eles agora. Esse é o discernimento de espíritos, amém? Diversidade de línguas, interpretação de línguas e profecia. A gente sabe que a sabedoria de Deus, a graça de Deus, ela é multiforme, ela não vai se limitar a 9 dons. Tem muitos mais outros dons descritos na Bíblia. Eu vou citar também os que estão lá em Romanos 12, 6 e 8, que diz assim: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim
faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Ele distribui a cada um, todos recebem. Então, há uma porção de todos esses dons para você. Eu não sei qual é o que o Senhor colocou dentro de você. Eu não sei qual é o que o Senhor ainda vai colocar, porque a gente acha que o que a gente tem é suficiente. Eu vou te falar uma coisa, não é. Deus tem mais. Amém? A uns é dado mais, a outros menos, mas todos recebem. Não compare dons. Amém? Aprenda que quem tem mais é cobrado mais. Amém? E quem tem menos precisa aprender a multiplicar aquilo que o Senhor confiou a você. E quando a gente entra nesse mérito de aprender a multiplicar aquilo que o Senhor nos entrega, eu lembro da parábola dos talentos. Lembra da parábola dos talentos? Em que o Senhor, ele conta uma situação para os discípulos, de que havia um senhor. E esse senhor ia, eu vou contar a história como eu contei a de Maria Isabel, do meu jeito. Ele ia para algum lugar específico e ele falou, eu vou distribuir meus bens para esses 3 servos aqui. E lá no versículo, em Mateus 25, no versículo 16 e 17, diz assim, o que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente e aplicou e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. E ele distribuiu a cada um a sua porção. Eu não vou nem citar o terceiro agora, mas ele distribuiu a cada um a sua porção. E os seus servos foram lá e fizeram o quê? Multiplicaram aquilo que foi entregue. Então, quando ele foi lá, que ele voltou, ele não tinha notícia de que, olha, estou aqui, os seus 5 e o seu outro de volta. Não. Estava multiplicado, tinha mais. Amém? Temos sempre, sempre a opção de multiplicar aquilo que o Senhor entrega nas nossas mãos. Então, aprenda a multiplicar aquilo que o Senhor entregou nas suas mãos. Se você canta e você acha que você é bom nisso, busque uma excelência no Senhor tão intensa que você possa curar as pessoas quando você está cantando. Se você é melhor em ministrar do que cantar, que nem eu acho que é o meu caso, use isso para tocar a vida das pessoas. Porque às vezes não se trata só de cura. Às vezes a sua palavra vai dar a estratégia que a pessoa precisa para tomar uma atitude na vida profissional dela, para ter paz dentro da casa dela. Então usa aquilo que Deus te deu e não se conforme em ser o mesmo. Pratique. Amém? Pegar a ferramenta confiada na sua mão e exercer um bom trabalho. Se você é um martelo, irmão, sai por aí dando martelada. Não vai tentar cortar as coisas. Dá o seu melhor naquilo que você pode. E não dá o seu melhor, não é falar assim, nossa, né, eu vou usar muito o exemplo de cantar, porque eu sou do Ministério do Louvor também, gente. Mas assim, nossa, hoje eu vou fazer um solo que não vai ter para ninguém. Não, não é isso. É se santificar, começa lá atrás, é se santificar, é se preparar. Fala assim, Senhor, quando eu abrir a minha boca hoje, eu quero que os surdos ouçam, eu quero que os cegos vejam. A gente tem que ter esse desejo, porque a gente está muito acostumado a vir para a igreja, receber uma palavra, voltar animadinho para casa, fazer uma publicação na rede social e, puf, acabou. Né? E não, o desejo de querer ver o sobrenatural de Deus, ele precisa arder dentro de nós de novo. Não, eu quero ouvir grandes testemunhos. Olha, você sabe que tem alguém passando uma situação difícil e o culto falou tudo que essa pessoa palavra, você vai ser um instrumento de Deus. Fala assim, olha, tá aqui o link, assiste, porque você precisa viver isso. É ser esse instrumento, é ser essa ferramenta. Então, dedique-se, estude, ore mais. Jejua, irmão, é difícil, mas jejua. Meu Deus, como a barriga gritou hoje. Pai amado, mas jejue, busque mais de Deus, busque mais intimidade com Deus. Não fica acomodado, porque a gente fica acomodado, a gente se acomoda. Eu lembro que no Super Refúgio nós falamos dos crentes dormentes. A gente fica dormente. Às vezes a gente, quando encostam na gente,
Assim, a palavra foi um pouco mais forte, ela dá uma encostadinha em você, aí você sente aquele formigar, e não penetra a alma. Então, não se acomode. Saia desse estado em nome de Jesus. Deus dá o dom, Ele concede a graça, Ele dá as dádivas, Ele dá o talento. E com jejum, e com oração, e com intimidade, o Espírito, Ele concede os dons para caminhar junto. Amém? Nós cantamos, meus dons e talentos são para te servir, são seus. Eu não vejo razão da minha vida sem. E é isso que tem que arder dentro de nós. Amém? Repete aí comigo, fala, eu vou unir os meus dons e talentos pelo reino. Amém? Nós aprendemos na terça passada, são 4 terças do Espírito. E na terça passada foi falado sobre os frutos do Espírito. E o que o fruto faz? Ele define o caráter. Ele amadurece o cristão. E aí entra o dom, que precisa ser exercido. Quanto mais você usa, mais ele te usa. Quanto mais você usa, mais ele te usa. Quanto mais você usa, mais ele te usa. É assim que funciona. Da mesma forma que o Espírito flui, você multiplica. Porque você vai estar no gás e você vai querer multiplicar isso. Você vai precisar multiplicar isso. Você eleva um nível de intimidade que gera frutos e mais frutos e mais frutos. Porque o resultado de você usar o seu dom é gerar frutos. Amém? O Espírito te dá dons e você multiplica para a edificação do corpo. Dons são para servir. Hoje você vai embora lembrando que dom é para servir ao Senhor. Ferramenta é para trabalhar. Amém? Ele te chamou, Ele chamou cada um de vocês para ser fiel, zeloso com aquilo que Ele confiou em você. Não foi isso que nós lemos lá no começo em 1 Pedro? Administrar fielmente o que Ele confiou em vocês. E multiplicar, ser um multiplicador. O que é ser um multiplicador? É ganhar vidas através do que você vai fazer. É propagar o reino. É falar assim, olha, naquele lugar tem alguma coisa diferente. Eu vou pegar a minha porção. Aí a pessoa vem, ela pega a porção e ela fala, vai lá, para o vizinho. Fala assim, olha, vai lá, que lá tem porção para você também. E isso tem que ser identificado em nós. Fala assim, não, eu quero andar junto com você, porque você é canal de bênção na minha vida. E o que você me fala é bênção. E aí eu pego o que você fala e eu levo para outra pessoa, que leva para outra pessoa. Isso é multiplicar, não é a si próprio, não é para mérito próprio. Hoje a gente vê tanto isso dos dons sendo usado para mérito próprio. Né? A gente vê dons do Pix, dons do cuspe na cara. Tem tantos dons sendo usados para mérito humano, para que as pessoas fiquem famosas. E está totalmente errado. As coisas elas estão sendo usadas da maneira errada. A gente tem que usar isso para que o reino do Senhor seja conhecido. Amém? Não nós. Nós só somos um instrumento. Então, sempre que o Senhor faz, né? E é incrível, porque sempre que o Senhor faz, sempre que o Senhor fala, acaba a reunião do refúgio, aí sempre vem alguém e fala assim, nossa, tia, independente de ter sido eu ou outra pessoa que pregou, falou, nossa, a palavra, meu Deus, hoje foi da hora, mexeu comigo. Falei assim, glória a Deus. Nós somos instrumentos de Deus. Passa, é só passagem. Amém? Em João 14, o versículo 12 diz assim, digo a verdade, aquele que crer em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores que essas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês me pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. É exatamente isso, que venha mais, que queiram fazer mais. Que venham mais dons, para que as pessoas queiram fazer mais. Obras maiores, Ele capacita a gente a sempre mais. Ele sempre vai te capacitar a mais.
Se você executou algo em Deus bem, glorifica a Deus e busca mais. Porque Ele vai te capacitar a mais. Não vai ficar limitado àquilo. Só vai ficar limitado àquilo se você quiser. Se você usar o seu dom como um troféu de exposição. Você usa e guarda lá. Aí a hora que você quiser pegar, você vai lá, tira a poeira, usa de novo. Com quantas coisas nós temos feito isso? Com quantos dons que o Senhor tem colocado dentro de nós? Porque às vezes a gente pensa que dom é só aquilo que a gente executa na igreja. E às vezes o seu dom está ardendo aí dentro de você. Eu sempre fui do louvor. Sempre fui do louvor. Mas esse ano eu senti uma vontade assim da intercessão. Falou, tem alguma coisa com esse negócio de intercessão. Gosto de jejuar. Gosto de ter meu tempo com Deus. Acho que eu vou para esse negócio aí. E assim, tem sido incrível. Se coloca na brecha para orar pela vida dos outros, para você ver como é que é. Meu Deus, é incrível. É sobrenatural. E Deus, Ele quer mexer com vocês de formas diferentes. A gente está muito acomodado naquilo que a gente está fazendo só. Tem outras coisas. E quando a gente está acomodado que não está fazendo nada? Quando a gente tem um pé cá, um pé lá. Eu brinco com a Mai, né? Que tem algumas pessoas que a gente conhece que tem um pé cá, um pé lá. Dá 5 minutos é crente, dá 5 minutos não é. Dá 5 minutos é crente, dá 5 minutos não é. Olha o que você está fazendo com aquilo que o Senhor te confiou. Tem um louvor que fala isso. O que você tem feito com aquilo que eu te dei? E cadê a reverência ao mestre, né? Nessas situações. Além de multiplicar, você tem a opção, e eu já vou falar para você que é equivocada, amém? De enterrar o seu talento, de enterrar o seu dom. Ou você usa, ou você enterra. Não tem outra opção. E tem pessoas que enterram. E eu vou te falar, eu enterrei o meu por muito tempo. Muito tempo. Foram 12 anos enterrados lá. Mas ele gritava lá. Eu tive que voltar lá, tirar a poeira, desenterrar ele e colocar em prática. Porque eu estava falando com o Roy esses dias e o Roy falou assim, eu acho que esse dom eu não tenho mais. Não, tem. Deus não coloca nada e tira nada. Está lá. É você colocar ele em prática de novo. Agita essas águas aí, sacode essa poeira em nome de Jesus, né? Pergunte aí para a pessoa que está do seu lado, você vai enterrar ou vai multiplicar? O que um dos servos da parábola fez, o terceiro lá que eu não citei antes? Em Mateus 25:18 diz, mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. O talento aqui ele era um valor em dinheiro. Mas a gente está trazendo para o contexto de ser um dom, algo precioso do Senhor. Quando ele recebeu ele foi lá e enterrou o talento dele. Ele não podia ter multiplicado? Podia. Aí fez 2. Ele podia ter ido lá e aplicado e feito 4. Mas ele fez o quê? Ele enterrou o talento dele. O dom, ele vem de Deus. Os dons espirituais são um empoderamento do Espírito para um uso específico. E se eu pego o que Deus me deu, o que o Espírito me habilitou para fazer, e enterro, eu estou enterrando algo que não é meu. Não é meu. Se o dom vem de Deus, e quem habilita é o Espírito, e ele concede a você, e você vai lá e você enterra, você está enterrando o quê? É seu? Você tem poder para enterrar, porque assim, o Espírito ele te dá, a gente tem o livre-arbítrio, mas não é seu. E o servo, ele enterrou o empoderamento do Espírito. Eu quero que você entenda dessa forma. É enterrar o empoderamento do Espírito. Você está tentando controlar algo que é mais agitado que qualquer outra coisa. É mais agitado que eu quando estou empolgada. E você está lá, tentando jogar terra em cima.
A palavra em Mateus 5,15 diz: e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a num lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Você vai pegar um abajur num quarto escuro e vai enfiar ele dentro de um guarda-roupa. Vai resolver? Assim é com os dons. E olha que algo que ilumina vai sempre achar uma fresta para mostrar que ele está lá. O dom é do mesmo jeito. Você pode tentar esconder ele. Ele sempre vai achar um cantinho para mostrar para você que ele está lá. Amém? E é isso que esse versículo exatamente quer dizer. Deus dá os dons, te habilita a realizar, mas você opta por manter escondido, enterrado. Não agrega valor nenhum no seu dom. É aquilo que a gente falou da acomodação. Não agrega valor nenhum. Você sabe que você vai ser usado para a palavra e você não lê a palavra. Você lê quando você vai pregar. Aí, você sabe que você vai ser usado por Deus para curar pessoas quando você canta. Mas você não tem cuidado nenhum com a sua voz. Você que toca não tem cuidado nenhum com o seu instrumento. A hora que você pega, você vai conseguir realizar aquilo que o Senhor te habilitou para fazer? Não vai conseguir. Por quê? Porque você não agrega valor. E o que acontece quando você não agrega valor? O que acontece quando você é displicente com aquilo que o Senhor entrega nas suas mãos? Chega o ajuste de conta. Chega. O ajuste de conta chega. Chegou para esse servo também, lá em Mateus 25. O versículo 26 diz assim: o Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Versículos 29 e 30. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dente. Não tem boi, filho. Vai brincar com o Espírito Santo. A conta chega. A conta chega, amém? Então agregue valor, exercite, seja intencional com as coisas de Deus. Eu amo essa palavra. Seja intencional. Em 1 Timóteo 4,14 diz: não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética, com a imposição de mão dos presbíteros. Mas eu não recebi imposição nenhuma. Ei, melhor do que o próprio Espírito? Você está esperando o quê? Para de negligenciar. Para de ser covarde com aquilo que o Senhor entregou nas suas mãos. E o covarde ainda é para ser gentil, né? Porque a gente precisa parar de ser negligente com a obra. Tem uma frase que eu gosto muito que diz isso: seja intencional em exercitar aquilo que Deus te deu, para que isso agregue valor àquilo que Ele depositou em você. Seja intencional com as coisas de Deus. Não enterre aquilo que não é seu. Olha o peso disso, não é seu. Como você pode enterrar algo que não é seu? Você será fiel ou negligente? Essa é a minha pergunta para você nessa noite. Você vai ser fiel àquilo que o Senhor confiou a você, ou você vai ser negligente? Ser fiel é que nem aquele louvor não tenho certeza agora se é o Morada. Eu não vou parar, eu vou gastar a minha vida aos seus pés. Ser fiel é gastar a sua vida para cumprir aquilo que você foi chamado para fazer. Enquanto gritar no teu coração, faça. Mesmo cansado, faça. Porque você não pode parar enquanto você não gastar a sua vida aos pés do Senhor. Amém? Dons espirituais são resultados do poder do próprio Espírito agindo através de você. Cabe a você, em prol do reino, agregar valor, ser fiel e multiplicar isso. Eu vou pedir para você ficar de pé. O último versículo que nós vamos ler vai ser a sua oração. Em 1 Coríntios 12, 31, uma palavra diz:
Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Busque com dedicação os melhores dons. Busque. Gaste a sua vida aos pés do Senhor. A hashtag do culto é vai gritar no teu coração. Vai gritar no teu coração. Acabou o tempo de ficar parado. Tá gritando aí dentro. Você é ferramenta. A segunda hashtag é seja ferramenta. Então, se você é ferramenta, vai fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Vai gritar no teu coração. Para de ficar acomodado com só ficar escutando essa vozinha gritando. Deixa de preguiça e vai fazer o que o Senhor está falando para você fazer. Amém? Vamos orar? Vamos orar sobre isso? Para que em nome de Jesus, como nós lemos no último versículo, você busque os melhores dons. Gaste sua vida aos pés do Senhor, amém?